A Bíblia, ela prefacia o relacionamento do homem com Deus, ou o homem na presença de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, quando nós lemos o verso 28. Deus cria tudo e ele diz assim, está escrito, e Deus os abençoou. Então, a primeira vez que o momento que se prefacia na Bíblia, do homem estando na presença de Deus, Deus já começa abençoando o homem. É muito importante os irmãos atentarem para isso. O cenário que se tem de um homem vivendo na presença de Deus, é Deus fazendo um jardim, palavra hebraica, gam, que também é uma palavra que vai para a tradução da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns falam, como paraíso. Paraíso que, na verdade, é a expressão que o próprio Jesus Cristo usou em Lucas 23, 43. É lugar de delícia, lugar de descanso. Então, a primeira vez que a Bíblia mostra o homem na presença de Deus, é Deus o abençoando. Mas quando nós vamos para Gênesis, no próprio capítulo 3, observem bem uma coisa, já depois que o homem desobedece a Deus, o homem peca, então você vê no versículo 8 que a Bíblia diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. A presença de Deus também estava ali. Gênesis 3, 8. Dentro da teologia, nós temos o que é chamado de atributos morais, ou atributos comunicáveis, ou atributos divinos. Aquilo que especificamente tenta delinear, tenta apresentar o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E um desses atributos é denominado de onipresença. Mas essa onipresença, ela tanto pode ser transcendente, como ela também pode ser imanente. Quando a gente olha para a palavra de Deus, no Salmo 19 está escrito assim, os céus manifestam a glória de Deus. A gente olha para a natureza, olha para o cosmos, que daí vem a palavra cosméticos, que fala de beleza, fala de glória. Então você pode ver que o universo, nele está a glória de Deus, porque Deus o fez, Deus o criou. Quando você vê o cientista, quando você vê paisagista, quando você vê artista, dentro do campo da estética, se embelezando ou se encantando com a glória da natureza, da fauna, da flora, tudo isso ali foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, a natureza, ela foi criada por Deus e ela expressa a glória de Deus. Há um teólogo chamado Santo Agostinho, que ele já do período medieval, esse teólogo ele usou as vias para se provar a existência de Deus. E uma delas é que ele mostra que tudo que existe há uma causa necessária para existir. Ou seja, esse universo, você e eu, só existimos por causa da existência de Deus, da presença de Deus. Então, Deus, ele existe, ele é o Todo-Poderoso. E quando você vai para o Salmo 139, você complementa isso ainda de modo maravilhoso, quando o salmista expressa a onipresença de Deus. Se eu subir, tu estarás. Se eu descer, tu estarás. Nada foge da presença desse Deus Todo-Poderoso. Revelando essa magnífica presença de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Jonas, vocês podem observar que lá no porão, ele pagou a passagem, desceu para não apenas no navio, ele desceu ao porão do navio, mas Deus o encontrou lá. Ok? Então, quando nós lemos a palavra do Senhor em Hebreus 4,13, a Bíblia diz que não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Então, é essa questão que nós temos que analisar. Mas aí vem a questão, o profeta Jeremias diz, ele é Deus de perto, mas ele também é Deus de longe. Na natureza nós podemos contemplar a Deus. É claro que nós não somos panteísta, nem paneteísta. O panteísmo prega que tudo é Deus e o outro diz que Deus está em tudo ou tudo está em Deus. Se eles olham para um pedaço de pau, possa ser na crença que eles evidenciavam que ali esteja a presença de Deus. Apesar de Deus criar todo o universo, toda a sua criação,
Ele não está na visão animista, Deus não está em uma pedra, Deus não está em um pau, Deus não está em um tijolo, Deus não está em lugar nenhum, no sentido dele estar entronizado ali, porque ele não pode se juntar com a matéria, porque a Bíblia diz em João 4, 23 em diante, quando você vai para o 24, Deus é o quê? Espírito. E a crença animista é que os deuses poderiam estar dentro disso aqui, ou dentro de uma parede, ou dentro de um pedaço de madeira. Agora, Deus, ele é distinto da sua criação. Ele cria as coisas e ele foge do sentido delas, porque ele não pode estar nela, porque ele não é matéria. Então, quando se diz que Deus está presente no universo, isto quer dizer que o olhar dele campeia ou observa todas as coisas. Mas ele é distinto da sua criação. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer em Atos 17, ele diz claramente: ele é o Deus que fez os céus e a terra, e não habita em templo feito por mãos humanas. Quando você vai para 1 Reis, capítulo 8, o próprio Salomão ele vai dizer assim, falando dessa presença de Deus. Ele diz: nem os céus dos céus te podem conter, quanto menos esta casa. Ou seja, é muito importante que nós atentemos para isso, por quê? Porque a presença de Deus no universo, na criação, no homem, é uma coisa, mas ele é transcendente, ele está acima de tudo e de todos. O versículo preferido de um teólogo chamado, um teólogo suíço, Karl Barth, ele, 1888, ele vai dizer, Eclesiastes 5, 2, 3, lembre-se que tu estás na terra e que ele está lá em cima. Então, Deus está lá em cima. Agora, a presença dele, a gente diz, enche o céu, enche a terra, enche o mar, porque tudo ele criou. É por isso que nós expressamos a presença de Deus. A presença de Deus está no cosmos. Os céus manifestam a glória de Deus. A presença de Deus está na criação, porque Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A presença de Deus está em mim e está em você. Por isso dizia Tomás de Aquino, nós somos inquietos até retornar para quem soprou o fôlego de vida em nós, Gênesis 2:7. E soprou Deus em suas narinas e o homem se tornou o quê? Então acorda quem está dormindo, se tornou alma vivente. Só quem está vivo aí, diga glória a Deus.